Beleza, galera? Estamos aqui já com o nosso terceiro vídeo que vai falar sobre ideia de range de mãos, ou em alguns livros é dito gamas. Bom, primeira coisa aqui que eu vou estar expondo para vocês não é propriamente já aí o range de mãos que a gente pode estar colocando no vilão ou o range de mãos que a gente pode estar definindo para jogar em certas situações. Primeiro, eu preciso de alguns conceitos, alguns entendimentos de como está iniciando esse pensamento do range de mãos. Na verdade, são conceitos simples, mas que a gente precisa estar se apropriando deles. Primeira coisa, vamos entender aqui por que é importante essa ideia de range de mãos. A gente sabe que jogar poker é tomada de decisões, né? E quando a gente fala range de mãos, isso vai nos dar uma vantagem tremenda na hora da gente estar tomando essas decisões. Por que que isso vai nos dar uma vantagem? Porque a maioria dos nossos vilões, dos nossos adversários, não pensam em range de mãos. Esse é um dos principais motivos. Se você é um diferencial, se você tem esse pensamento, você é um diferencial na mesa. Se você é um diferencial, você vai ter vantagem. E sempre quando estamos jogando poker, a gente quer ter vantagem. Então, ideia de range de mãos, ou gamos, que vocês podem olhar em algumas teorias, vai aparecer isso. Isso é extremamente importante para que a gente esteja desenvolvendo o nosso jogo. Se você reparar aqui no nosso primeiro coisa, essa tabelinha aqui vai ter um significado tremendo. Mas quando a gente estiver vendo lá no nosso vídeo de Open Race, se você já viu essa tabela aqui, ótimo. Se não viu, a gente vai entender como ela funciona. Isso daqui tem tudo a ver com o range de mãos de Open Race. Mas isso aqui é mais para frente, tá? Então vamos aos nossos primeiros aqui conceitos que a gente precisa estar se apropriando e entendendo. E lembrando da ideia, por que que a gente vai ter essa ideia de range de mãos? Porque a maioria dos jogadores não pensam em range de mãos. Não colocam range de mãos no adversário, no vilão. Não pensa em range de mãos para jogar. É lógico, não tem uma regra para isso. Você vai adaptar range de mãos ao seu tipo de jogo. Mas primeiro, para a gente começar a pensar, vamos nos apropriar algumas ferramentas. Primeira coisa, no baralho a gente tem quatro naipes. Isso é essencial que você entenda como funciona essa dinâmica. Primeira coisa, quantos, quantas cartas tem no baralho? Sabe? Pensa aí. Se você não sabe, se não consegue me responder essa pergunta agora, procure já saber quantas cartas tem no baralho. Nós temos 52 cartas e temos quatro naipes. Só que aqui nós temos espada, copas, paus e ouro. Nós vamos começar a pensar diferente agora desses naipes. Nós vamos colocar um outros símbolos. Não que você esqueça que esse naipe aqui é a espada, só que a gente vai ter que utilizar outros símbolos para estar visualizando e entendendo esses naipes. Toda vez agora que você vira uma carta de espada, você vai associar uma letra a ela. E essa letra vai ser o S. Viu a carta de espada, associa o S. Copas. Viu a carta de copas, você vai associar a letra H. Viu uma carta de paus, vai associar a letra C. Viu uma carta de ouros, vai associar a letra D. Por que isso? Porque é necessário para que a gente possa estar construindo o range. Isso vai facilitar. Isso, na verdade, são notações. Por que essa notação? Porque isso é usual. Até quando você for fazer um estudo, uma análise, até for usar algum programa, algum software analítico de poker, é isso que vai te dar vantagem. É saber já usar essa notação. Um exemplo aqui. Se a gente tem aqui as S, KH, o que que isso aqui significa? Lembrando que o S a gente vai associar a espada, o H a gente vai associar a copas. Então aqui nós temos qual mão aqui? As de espada, rei de copas. Então quando isso aqui surgir, em algum livro, em algum artigo, em algum blog, em algum programa analítico que a gente tem aí, alguns gratuitos, que não precisa estar gastando, isso já tem que estar na mente de vocês. S, a gente vai associar a espada. H, a copas. C, a paus e D, a ouros. Certo? Note que aqui nós temos o as de espada, aqui nós temos o rei de copas. Vamos a um outro exemplo aqui. As ás. Notem que aqui eu não tenho nenhuma letra aqui. Então, na verdade, isso daqui quer dizer o quê? Eu posso ter a combinação de qualquer as. Quantos naipes nós temos no baralho? Nós temos quatro naipes.
Quais as combinações possíveis para todos os ases? Pensa aí um pouquinho, dá pausa no vídeo, pensa aí, pelo menos uns 2 minutos. Se você não sabe quantas combinações tem um par, você já está atrás de muito jogador, porque você tem que saber. Por que você tem que saber com as combinações? Para você tomar melhores decisões à mesa. Então, analisa, nós temos 4 naipes. Então, a primeira possibilidade aqui para o primeiro AIS, nós temos 4 combinações. São só 4 naipes. O que acontece? Aqui só nós vamos ter 3, correto? 4 vezes 3 dá 12. Só que quando eu inverto as cartas aqui, vai ser a mesma coisa. Então, no total, eu vou ter 6 combinações possíveis para isso. Precisa entender essa conta? Não, não precisa. Você só tem que saber que são 6 combinações. Aqui nós temos a primeira, segunda, terceira, a quarta, a quinta e a sexta combinações. Essas são as únicas combinações que a gente tem para qualquer par de ais. Note que aqui a gente não restringiu o naipe, a gente só colocou as ais. Só existem essas combinações. Tem como um par de ais ser suíter? Ser naipado? Impossível, né? Porque as cartas são iguais. Para que eu tenha cartas suíteres, as cartas têm que ser diferentes. Por exemplo, rei e valete, eu consigo ter cartas suíteres, tá? Isso daqui também é uma anotação. Isso aqui vai servir para quê? Quando a gente for usar lá um programa analítico, fazer uma análise de uma mão, por exemplo, o vilão poderia ter as ais na mão. Pô, quais as ais que tem? Estão em 6 combinações, certo? Vamos a outro exemplo aqui. Ais asterisco. O que isso quer dizer? Hein? Quer dizer o seguinte: qualquer mão com um único as. Qualquer mão com um único as. Aí se você for lá na matriz, nós teremos essa combinação aqui. Essa combinação que nos dá qualquer as. Note, ó, que o as não está. É uma mão que tem apenas um as. Note aqui esse número embaixo, que quando nós temos um par, ou não, uma mão suíter, a gente só tem 4 possibilidades. Por que 4 possibilidades? Porque a gente só tem 4 naipes. Isso também é essencial para que a gente possa estar construindo aí um range. Tá? Se você tiver off, cartas off, quantas possibilidades? 12 possibilidades. Precisa só entender quantas possibilidades tem. Você não precisa entender como chegamos a esse número. Só que tem cartas naipadinhas aqui, suíter, quantas possibilidades? 4 possibilidades. Vamos a um outro exemplo aqui. Quando eu tenho aqui asterisco, asterisco, isso vai significar o quê? Qualquer duas cartas. Qualquer duas cartas. Então, se a gente for para matriz, vai ser toda a matriz. Aí você deve estar perguntando, peraí, mas que matriz é essa? Bom, vamos dar uma analisada aqui, de forma mais tranquila em cima dessa matriz. Isso aqui a gente chama de matriz de cartas, onde aqui a gente considera o topo. Por que o topo? Qual mão que nós temos aqui? As. Quantas possibilidades nós temos aqui de as? 6 possibilidades. A partir do momento que vamos descendo aqui, ó, nós temos todos os pares. Do lado de cima dessa diagonal do pares, nós temos todas as cartas suíteres, ou seja, naipadas. E aqui nós temos todas as cartas que não são naipadas, são as offs. Aí eu pergunto a vocês, quantas mãos nós podemos ter quando estamos jogando Texas Hold'em? Estou lá jogando Texas Hold'em, recebo 2 cartas. Quantas combinações são possíveis? Sendo que o baralho tem 52 cartas. Nós temos 1.326 possibilidades. Então, toda vez que alguém te perguntar quantas combinações são possíveis no Texas Hold'em, 1.326. Ou seja, não é tanto assim. Então, é possível analisar todo tipo de mão que a gente pode receber. Afinal de contas, são só 1.326. Agora, vamos analisar aqui. Se a pessoa está jogando com 4 e 2, naipadinho, suíter, é lógico que a gente vai traçar um plano para esse tipo de carta, de acordo com a posição, de acordo com a dinâmica da mesa, de acordo com o nosso stack. Na maioria das vezes a gente vai estar dando fold. Mas será que existe alguma situação que a gente joga com isso? Isso que a gente vai estar analisando, porque não tem uma regra para isso. O que tem aqui? Tem é que a gente pode estar definindo como tomar as melhores decisões. Bom, continuando aqui com as nossas notações, aqui eu tenho J, ou seja, valete e um 10.
Só que o que acontece com ele? Esse assim significa o que aqui? E são todas as mãos que são naipadas, estão suítas. E quantas possibilidades nós temos para essas mãos? Quantos naipes temos no baralho? 4. Então só podemos ter aqui 4 combinações. Parece meio assim óbvio demais essa questão das notações, mas isso é necessário. Por que é necessário? Quando a gente for lidar com algum programa analítico, a gente precisa ter essas notações aqui bem claras. Se você vai olhar uma discussão de mãos e um blog, você tem que saber o que significa essas notações. Vamos à próxima aqui. Agora o mesmo mão, valete 10, lembrando que o 10 é representado pela letra T. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também aí quando estiver fazendo as nossas análises, os nossos estudos, tá certo? E o que significa isso aqui? São todas as cartas off. Quantas possibilidades a gente tem para as cartas off? Se você tivesse lembrado ali, nós temos 12 possibilidades para as cartas off. É bem maior do que as naipadas, as suited. Então, totalizando aqui, se você contar aqui, nós teremos 12 possibilidades. Até aqui muito tranquilo, né? Aí quando eu tenho aqui J10, JT, quantas possibilidades nós temos? Se você for analisar aqui, nós temos 12 aqui, com mais 4 aqui, nós temos o total de quantas possibilidades? 16 possibilidades. Essas são todas as possibilidades que a gente tem quando a gente recebe um valete e um 10. Então, para que a gente precisa disso aqui? Para tomar decisões, para estar fazendo análise do jogo. Quando você recebe esse tipo de carta, aqui, esse tipo de mão, valete 10, e no board você acerta alguma coisa, vamos supor, 10, você já pode eliminar algumas possibilidades aqui, quando você estiver restringindo o range talvez do vilão. Isso tudo para quê? Para tomar as melhores decisões. Sempre o jogo é pensado. Não tem como você simplesmente pegar duas cartas e jogar como se estivesse dirigindo, de modo assim automático. Não, cada mão tem uma particularidade, ela é específica. Então a gente precisa ter tudo que acontece, todo o pensamento à nossa disposição, todas as ferramentas de raciocínio. Continuando aqui com as notações, nós temos aqui agora X%. O que significa esse X%? Aqui a gente vai colocar um número, por exemplo, 20% das melhores mãos. Se você jogar isso aqui no programa analítico, ele vai te dar essa porcentagem, ou seja, os melhores 20% das mãos. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 3%, qual que é o 3% melhor das mãos quando a gente estiver jogando? Aí eu fico imaginando, pô, deve ser muita poucas mãos. Será que é mesmo? Lembrando, qual o total de mãos que a gente tem? 1326. Quando eu jogo lá, eu vou ter esta resposta. Aqui eu tenho 9 mais. O que significa isso aqui? São todos os possíveis combinações de pares de 9, que a gente viu que são quantas? São 6 combinações, né? Quando a gente recebe um par na mão. E esse mais significa o quê? São todos os pares de 9 e os pares maiores do que 9. E aqui nós temos o que? O AK Suter, ou seja, todas as mãos de AK naipadas. Se você jogar na matriz de cartas, ele vai nos dar isso aqui. Isso daqui é que é o nosso topo de range. Nossa, aqui é que nos dá os 3% das melhores mãos, ou seja, é o topo do nosso range. O que é o topo do nosso range aqui? Ás, rei, rei, dama, dama, vala, vala, 10, 10, 9, 9 e a K suítre. Ou seja, isso é o nosso 3% de mãos. Nosso melhor topo de range. Ou seja, só 3%. Imagina que lembra aquela definição de Nietzsche? O Nietzsche está jogando só com isso aqui. Bom, se nós temos aqui uma matriz de cartas, nós temos que entender como isso funciona. Dá uma ampliada aqui, vai ficar mais fácil de ver, visualizar. Aqui, note, aqui são as possibilidades quando as cartas não estão naipadas. E aqui as possibilidades quando as cartas estão na paz, ou seja, suíta. Aqui nós temos todas as possibilidades. O que essa matriz nos auxilia? A analisar quais são as melhores mãos e quais são as piores mãos. Só que nem sempre isso fica muito claro. Isso aqui tem que ser bem exercitado.
Vamos ver aqui, ó, o topo do range vai descendo, as cartas vão ficando mais fracas, entre aspas, né? Notando que aqui, ó, são todas as cartas suíteres, naipadas, e aqui as offs, cartas que não são naipadas, e aqui as possíveis combinações de cartas não naipadas. Se você recebe duas cartas quaisquer que não são pares, nós temos 12 possibilidades dessas cartas. Se você recebe um par de cartas que é suíter, nós temos quantas possibilidades? 4, só temos 4 naipes. E se você recebe um par, quantas possibilidades nós temos? 6 possibilidades. Já que uma vez quando você inverte aqui, ó, por exemplo, ouro e espada. Aqui tem ouro e espada. Só se você sair ás, isso aqui é a mesma combinação. Agora, se você tem rei e valete, aqui, rei de ouro e valete de copas. Se eu inverto essas cartas, mas continuo com o mesmo naipe, pode dar outro jogo. Isso tudo você tem que estar em mente. Isso aqui é pura e simplesmente combinação. Você tem que entender como são as combinações dessas cartas. Continuando aqui, como a gente viu. Se eu recebo qualquer par, qualquer duas cartas off, quantas possibilidades eu vou ter? Analisando aqui as possibilidades que a gente tem, nós vamos ter 12 possibilidades. Se eu recebo um par, qualquer par, quantas possibilidades eu vou ter de formar essa mão aqui com os naipes? Vou ter 6 possibilidades. E suíteres, naipadinhas, eu vou ter 4 possibilidades. Isso sempre tem que estar na nossa mente. E aqui nós temos a matriz sem nenhum par, sem nenhuma mão destacada. Então, quantas possibilidades nós temos? 1326. Esse esquema aqui dessa matriz é do programinha Equilab, que depois eu vou estar passando aí para vocês como está trabalhando. Mas por enquanto eu só quero que você entenda a ideia de como a gente vai trabalhar em cima de notação. Se você reparar aqui no próximo figura, nós temos todos os pares marcados. O que que significa? 2, 2, mais. O que que significa? Todos os pares, incluindo 2, e todos os pares maiores do que 2. Todos os pares, os possíveis pares de 2, as combinações, que são 6, né? E os maiores. Note que vai formar uma diagonal aqui, separando as cartas que estão suíteres e as cartas off, naipado, não naipado. Se aqui eu restringir só de dama-dama até 9-9, eu posso estar distinguindo dessa maneira aqui. Dama-dama, tracinho 9-9. Eu não preciso estar colocando o vala-vala e o 10-10. Note que isso aqui é apenas uma anotação, que você vai ter que se familiarizar com elas. Tá? O outro aqui nós temos aqui, notem, que está descendo na diagonal. E a gente tem a distância aqui de um gap, ou seja, rei, valete. Quem deveria estar no meio é a dama. Se a gente continuar aqui na diagonal, deixa eu dar uma ampliada aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Se a gente seguir aqui na diagonal, note que sempre tem um gap, ó, dama 10. Quem deveria estar no meio? Valete. Valete 10. Ó, valete 9. Quem deveria estar no meio? 10. Aqui 10 e 8. Quem deveria estar no meio? 9. E daí por diante. Então isso aqui facilita muito a nosso raciocínio, a nossa compreensão para estar formando um range, tá? Mas isso aqui são conceitos bem básicos mesmo, que é praticando, não tem como fugir disso. Vamos aqui estar analisando agora uma outra questão. Estão vendo aqui que foi selecionado aqui todas as mãos que tem pelo menos um ás. Pelo menos um ás. Ás já está valendo. Então aqui nós temos todas as mãos que tem pelo menos um ás. Se você for aqui embaixo, você vai notar que são 51 mãos possíveis, ou seja, 3,85% do total de mãos disponíveis para a gente. Tá? Aqui a próximo são todas as mãos que tem pelo menos um rei. Notem que vai dar o mesmo número. Não tem muita diferença. Isso aqui é somente para estar ilustrando como você pode estar selecionando um range. É lógico que você não vai colocar, por exemplo, que o cara está jogando de rei 2. De rei 2. Porém, se a gente for analisar aqui, o que nós estamos analisando? Mãos que tem pelo menos um rei. E aqui nós temos um exemplo. Temos um exemplo de o topo do range.
Agora, qual a porcentagem das melhores mãos aqui? O 20% das melhores mãos. Notem que é bem amplo. 20% das mãos é bem amplo. É lógico que ainda tem muito mais cartas. Qual é o total de combinações que a gente tem aqui? 270. 270 combinações. Bom, para que é isso aqui? É simplesmente para que você tenha uma condição de estar fazendo range, começando a ideia de range. Aqui ainda a gente não vai estar trabalhando com a construção do range. Aqui é somente a notação, a ideia do começo de como formar um range. Pode ser um pouco trabalhoso todos esses conceitos aqui, mas ele é extremamente importante. Por exemplo, se a gente olhar aqui, por exemplo, essas notações e olhar a tabela aqui, a matriz de cartas, você é obrigado a entender isso aqui quando você vê isso aqui em alguma discussão ou estiver pensando em range. Pô, o cara joga com o quê? Com 3% do topo do range. Ou seja, o jogador ele é tight, ele vai ser nit. Aí você que vai colocar também essa classificação nele, porque que nem a gente viu nos primeiros vídeos, não tem uma regra, não é nada engessado, isso aqui é apenas conceitos. Isso aqui vai estar auxiliando muita gente a estar pensando de maneira clara, tendo um raciocínio bem mais dinâmico para tomar decisões em cima dos diversos cenários que a gente vai enfrentar na mesa de poker. Bom, próximo vídeo vai ser falar sobre posição e conto com o feedback de vocês aí para qualquer dúvida, qualquer crítica em cima das abordagens. Gente, falou, abraço.